O milionário fica chocado ao descobrir que a mendiga negra do casamento é seu primeiro amor. Henrique Alvarenga parecia controlar tudo. Aos 35 anos, seus passos ecoavam por São Paulo como quem tem o mundo na palma da mão. Terno impecável, sorriso que abria portas e um olhar frio, calculista, que jamais entregava medo ou dúvida. Era o rei das reuniões, o dono do poder e da fortuna. Até a notícia cortar seu peito como uma navalha. Seu pai, o homem que ele nunca conseguiu realmente entender, deixou um testamento bizarro. Para receber uma herança multimilionária, Henrique tinha que casar antes de completar 36 anos. Sem chance de enrolar. O relógio virou inimigo. A pressão virou um soco no estômago. E o pior? A tal noiva era uma completa desconhecida. Uma mulher que ele nunca vira. Uma aposta às cegas em um destino cruel e inesperado. Mas o universo, sempre brincando com os dramas, jogou a bomba. No altar, naquele salão chique que brilhava como uma joia, Henrique viu o rosto de Mariana. A mulher que na adolescência ele amou loucamente, que desapareceu da sua vida como fumaça, e que agora se apresentava como aquela mesma mendiga negra que ele vira centenas de vezes na rua. Vestindo roupas surradas, mãos calejadas, mas com olhos profundos, cheios de histórias. O choque foi brutal, o ar faltou, o mundo cambaleou. Murmúrios ecoavam entre os convidados. Você está vendo isso? Mas ela era? Como assim? Era ela de verdade? Henrique sentiu a garganta apertar, o suor frio deslizar pela nuca. Mariana, com sua pele escura e sorriso cansado, não era a menina dos sonhos de outrora, mas algo bem mais real, enigmática, difícil. Veterinária dedicada, ela transformava sua dor em esperança. Cuidava de comunidades esquecidas e lutava contra a desigualdade. Eles tropeçaram nas primeiras palavras, nas lembranças implacáveis. O passado vinha como uma avalanche. Aquele amor adolescente, puro, quebrado pela vida dura. Só que agora tudo estava permeado por realidade e distância. Henrique, o milionário, poderoso, dominador do mundo corporativo. Mariana, a mulher que só queria salvar vidas e devolver dignidade, ignorada e subestimada pela sociedade. O casamento arranjado virou campo de batalha entre ideais e emoções. Então, a revelação que incendiou tudo. Mariana estava grávida. A notícia explodiu, um nó apertou ainda mais os corações. Mas a alegria misturava-se com o medo. Um segredo obscuro, um mistério enterrado no passado dela, ameaçava desabar sobre o futuro deles. Algo que, se revelado, podia destruir não só a família em construção, mas o pouco de esperança que restava. Em meio ao turbilhão, uma luz inesperada. O Centro de Desenvolvimento Rural que eles criaram juntos começou a prosperar. Um refúgio onde a luta pela justiça e pela... Estariam eles prontos para encarar o que vinha aí? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto os dois caminhavam pela cidade, o céu começava a escurecer, como se o universo soubesse que uma tempestade estava prestes a desabar. O coração de Henrique pulsava acelerado. As lembranças do passado se misturavam com a realidade presente, e ele tentava entender a situação. Mas a mensagem anônima pesa. Henrique,
O tom de voz de Mariana era suave, mas havia um tremor. Ele virou-se para ela e seus olhos se encontraram. Ali estava a mulher que sempre havia amado, mas que agora era cercada por segredos. O silêncio entre eles era quase ensurdecedor, carregado de expectativa. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo. Mas antes que ele pudesse responder, o celular de Mariana vibrou. Ela olhou para a tela. A palidez tomou conta do seu rosto. Era uma chamada. Ela hesitou, mas atendia. Alô? A voz que vinha do outro lado parecia familiar e, ao mesmo tempo, estranha. Henrique sentiu o coração disparar ainda mais. O que estava acontecendo? Mariana, sou eu. Precisamos de você aqui. É urgente. Era a voz de um homem que ele nunca tinha ouvido, mas havia algo inquietante na maneira como ele falava. O olhar de Mariana se desviou e ela começou a tremer. Henrique sentiu um nó se formar na garganta. Quem é você? O que está acontecendo? Ele puxou o celular dela, exigindo respostas. Mariana, assustada, tentou pegar o aparelho de volta. Mas Henrique não se moveu. Era como se uma bolha frágil tivesse estourado. Henrique, isso não é o que você pensa. Sua voz tremia. A pressão aumentava. Ele a olhou nos olhos. Poderia haver um segredo mais profundo, escondido sob aquela expressão angustiada? Me diga a verdade. Ele não podia mais suportar o mistério. Era a hora. Mariana respirou fundo e as palavras saíram como um sussurro. Esse homem é meu pai. O ar desapareceu. Um frio cortante percorreu a espinha de Henrique. O passado estava se despedaçando à sua frente. Seu pai? Mas como? Ele mal podia acreditar. A revelação era como um grito ensurdecedor. Ele desapareceu quando eu era criança. Sempre pensei que ele estivesse morto, mas eu o encontrei. Ele está em dificuldades e precisamos ir até ele. Agora. O mundo ao redor parecia girar. Henrique não conseguia processar. O que ele achou que era um reencontro de amor estava se transformando em uma teia de mentiras. Como Mariana poderia esconder algo tão imenso? E o bebê? O que isso significava? Precisamos ir, Henrique. Ele pode saber algo sobre a nossa família, sobre aquilo que você nunca soube. Algo que pode mudar tudo. A urgência na voz dela o atingiu como um golpe. Como assim, mudar tudo? Ele estava em choque. E se não for seguro? Mas Mariana já estava se afastando, quase pronta para seguir. O medo e a dúvida apertavam seu peito, mas havia uma determinação em seus olhos. Era algo que ele reconheceu. Era a mesma determinação que o atraía para ela anos atrás. Enquanto eles caminhavam apressadamente, um grito cortou o ar. Uma mulher na multidão, com um olhar desesperado e irreconhecível. Mariana, volta aqui! Ela chamava, e o sotaque de sua voz tinha um peso imensurável. Mariana parou, suas mãos tremendo. Quem é ela? Henrique pergunta, a tensão crescendo. O reconhecimento atravessou o rosto de Mariana. Ela é minha mãe. O tempo parecia congelar. O passado nunca estava realmente enterrado e a verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços. O que mais Mariana escondia? A história, que deveria ser sobre renovação e amor, agora se transformava em um labirinto de segredos e revelações devastadoras. E a pergunta pulsava na mente de Henrique. Estariam eles prontos para enfrentar tudo isso? O tempo pareceu congelar. A figura da mulher na multidão, que gritara por Mariana, se aproximava lentamente. A expressão em seu rosto era de desespero, e suas vestes humildes logo revelaram a dureza de uma vida cheia de lutas. Mariana, volta aqui! A mulher gritou novamente, com os olhos brilhando de uma mistura de esperança e pânico. Henrique fez um movimento para se colocar entre elas, sentindo a tensão aumentar no ar. Quem é você? Ele exigiu respostas, a voz firme, embora o coração estivesse acelerado. Eu sou Rosa, sua mãe, a mulher falou, a voz embargada. As palavras caíam como uma bomba,
e o mundo de Henrique desmoronou. Ele mal conseguia conceber a gravidade daquela afirmação. Mariana, por sua vez, paralisou, a fisionomia muda, chocada. Como assim, sua mãe? A incredulidade de Henrique ecoou, enquanto o ambiente ao redor começava a ser preenchido por sussurros alarmados dos convidados do casamento. A multidão que o cercava começou a questionar, as reações variando entre espanto e compaixão. Ele não sabe sobre você, Rosa insistiu, seus olhos fixos em Mariana. O desespero era palpável. Fui eu quem te traiu. Eu nunca quis que você soubesse. Traição? O que você está dizendo, mãe? Mariana estava em choque, o rosto pálido. Essa foi a razão pela qual você me deixou? As palavras soavam como um lamento, enquanto as memórias da infância e do abandono a consumiam. Eu tinha meus motivos. A vida não foi gentil. E eu precisei me proteger. Henrique, agora confuso, olhou para Mariana. A verdade parecia se esvair em um emaranhado de mentiras. Então, você sabia? Ele a questionou, o sentimento de traição arrebatando sua voz. Mariana cerrou os olhos, o corpo começando a tremer. Não sabia nada disso. Eu só queria esquecer. Escutem, Rosa interrompeu, a voz tremendo. Tem muito mais em jogo aqui. Aurélio, o homem que ligou para você, é seu pai. Ele está vivo. Sua vida, toda a vida que você imaginou, estava ligada a ele e a nós. O choque de uma nova revelação atingiu Henrique como uma onda avassaladora. Ele conseguiu, por um breve momento, ver o passado não resolvido se desdobrando diante de seus olhos. Seu pai? Sim, e ele está em apuros. Precisamos ir agora. Ele sabe algo que pode mudar tudo, Henrique. A urgência na voz de Rosa ressoava em seus ouvidos, mas a ideia de que ela, a mulher que sempre ficou à sombra do abandono, agora se tornava um elo em uma cadeia de segredos, morreu sobre suas cabeças como uma tempestade prestes a desabar. Henrique sentiu uma angústia crescente, uma pressão em seu peito. As consequências desses segredos poderiam mudar completamente o que ele conhecia sobre Mariana e sobre si mesmo. Não podemos, isso é loucura. Mas a expressão de Mariana mudou. Em vez de medo, havia uma centelha de determinação. Precisamos saber o que ele tem a nos dizer, Henrique. Por mais que isso doa. O murmúrio da multidão ao redor crescia, e Henrique percebeu que estava à beira de um precipício, onde as verdades não contadas ameaçavam engolir todos. O que mais estava escondido? Eles estavam prontos para essa revelação? A incerteza pesava no ar, como se o tempo estivesse prestes a entrar em colapso. Ele viu a determinação nos olhos de Mariana, e apesar de toda a confusão, sentiu um pequeno fio de esperança. Vamos então. Mas seja o que for, enfrentaremos juntos. Eles caminharam em direção ao desconhecido, enquanto o mundo ao redor continuava a girar, levando consigo as últimas sombras do passado. Uma nova jornada estava prestes a começar. Enquanto caminhavam, a mulher na multidão se aproximava, cada passo revelando mais do desespero em seu rosto. Mariana estava paralisada, os olhos fixos na figura de Rosa. Henrique sentia o mundo ao seu redor se desmoronar, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele não sabia como lidar com a revelação bombástica. Você é a mãe dela? Ele perguntou, sua voz saindo como um sussurro. A multidão silenciou, todos os rostos voltados para eles, sedentos por uma resposta. Sim, sou eu. Rosa respirou fundo e as lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Mas não tenho tempo para explicar agora. Eu preciso da sua ajuda, Mariana. Mariana parecia atordoada. Como você pôde me esconder isso, mãe? O que mais eu não sei sobre você? Rosa hesitou, abrindo a boca e fechando-a várias vezes, como se as palavras ficassem presas na garganta. Eu fiz o que fiz para te proteger. Ele
Ele não é quem você pensa. Aurélio não é o homem que deixou você. Ele é... Rosa parou, a pressão emocional a impedindo de continuar. Ele é o quê? Henrique pressionou, mal conseguindo conter o pavor que crescia dentro dele. Ele é um criminoso. A confissão escapuliu da boca de Rosa como se fosse uma bolha prestes a estourar. A multidão se agitou. Murmúrios de incredulidade percorreram o ar. O coração de Henrique disparou. O que você quer dizer com isso? Como você pode fazer esse tipo de acusação? Eu não posso explicá-los todos aqui. Apenas acredite em mim. Você não sabe do que ele é capaz. A tensão subiu mais um nível. Mariana, com o olhar preso na mãe, começou a entender a gravidade do que estava acontecendo. Por que você não me procurou antes? O que aconteceu? Eu estava com medo. Medo de que você se tornasse um alvo. Ele estava atrás de mim. Sempre esteve. E agora, com você se envolvendo, não posso deixar que ele te machuque. Uma coisa era clara. Havia camadas de segredos entre aquelas 3 pessoas. Henrique queria acreditar em Rosa, mas as palavras delas eram carregadas de pânico e dor. O que mais ela escondia? E aquelas revelações poderiam mudar tudo. Mas então, de repente, um grito agudo rompeu a tensão. Uma mulher, que estava claramente no meio da multidão, desmaiou, caindo pesadamente no chão. O som do corpo batendo no chão parecia se espalhar como um eco estrondoso. Todos se viraram rapidamente para avaliar a situação. A mulher, um pouco mais velha, olhava para Rosa com olhos aterrorizados, como se tivesse visto um fantasma. Rosa, não! Você não deveria estar aqui! O grito dela atravessou o ar e a multidão ficou em silêncio novamente, chamada para um novo nível de desespero. Quem é ela? Henrique perguntou, seu coração batendo no ritmo da ansiedade. Rosa parecia ter visto um fantasma. Uma expressão de pânico cruzou seu rosto. Ela é uma antiga amiga. Alguém que sabe demais. Mariana estava confusa, mas a urgência a instigava. Rosa, o que você está escondendo? O que essa mulher sabe? Ela sabe sobre o que Aurélio fez, o que ele fez com as pessoas que ele destruiu. Rosa explicou, a voz embargada. Ela vai expor tudo quando acordar. Henrique sentiu um frio intenso percorrer suas costas. O quadro estava mudando, e com isso, qualquer sensação de segurança escapava de suas mãos. Era a primeira vez que ele via sua vida pender de uma linha tão fina. O que mais havia escondido dos dois? Estariam prontos para enfrentar rolos de segredos que se desdobravam exatamente quando mais precisavam de respostas? E em meio ao caos, uma pergunta o assombrava. Será que eles poderiam confiar um no outro? O olhar de Mariana ardia com perguntas não ditas. O que mais poderiam descobrir ao seguir esse caminho escorregadio? O que aconteceria assim que aquela mulher acordasse? Enquanto caminhavam, a mulher na multidão se aproximava, cada passo revelando mais do desespero em seu rosto. Mariana estava paralisada, os olhos fixos na figura de Rosa. Henrique sentia o mundo ao seu redor se desmoronar, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele não sabia como lidar com a revelação bombástica. Você é a mãe dela? Ele perguntou, sua voz saindo como um sussurro. A multidão silenciou. Todos os rostos voltados para eles, sedentos por uma resposta. Sim, sou eu. Rosa respirou fundo, e as lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Mas não tenho tempo para explicar agora. Eu preciso da sua ajuda, Mariana. Mariana parecia atordoada. Como você pôde me esconder isso, mãe? O que mais eu não sei sobre você? Rosa hesitou, abrindo a boca e fechando-a várias vezes, como se as palavras ficassem presas na garganta. Eu fiz o que fiz para te proteger. Ele não é quem você pensa. Aurélio não é o homem que deixou você. Ele é... Rosa parou, a pressão emocional a impedindo de continuar. Ele é o quê? Henrique pressionou.
mal conseguindo conter o pavor que crescia dentro dele. Ele é um criminoso! A confissão escapuliu da boca de Rosa como se fosse uma bolha prestes a estourar. A multidão se agitou, murmúrios de incredulidade percorreram o ar. O coração de Henrique disparou. O que você quer dizer com isso? Como você pode fazer esse tipo de acusação? Eu não posso explicar tudo aqui. Apenas acredite em mim. Você não sabe do que ele é capaz. A tensão subiu mais um nível. Mariana, com o olhar preso na mãe, começou a entender a gravidade do que estava acontecendo. Por que você não me procurou antes? O que aconteceu? Eu estava com medo. Medo de que você se tornasse um alvo. Ele estava atrás de mim. Sempre esteve. E agora, com você se envolvendo, não posso deixar que ele te machuque. Uma coisa era clara. Havia camadas de segredos entre aquelas 3 pessoas. Henrique queria acreditar em Rosa, mas as palavras delas eram carregadas de pânico e dor. O que mais ela escondia? E aquelas revelações poderiam mudar tudo. Mas então, de repente, um grito agudo rompeu a tensão. Uma mulher, que estava claramente no meio da multidão, desmaiou, caindo pesadamente no chão. O som do corpo batendo no chão parecia se espalhar como um eco estrondoso. Todos se viraram rapidamente para avaliar a situação. A mulher, um pouco mais velha, olhava para Rosa com olhos aterrorizados, como se tivesse visto um fantasma. Rosa, não! Você não deveria estar aqui! O grito dela atravessou o ar, e a multidão ficou em silêncio novamente, chamada para um novo nível de desespero. E ela? Henrique perguntou, seu coração batendo no ritmo da ansiedade. Rosa parecia ter visto um fantasma. Uma expressão de pânico cruzou seu rosto. Ela é uma antiga amiga, alguém que sabe demais. Mariana estava confusa, mas a urgência a instigava. Rosa, o que você está escondendo? O que essa mulher sabe? Ela sabe sobre o que Aurélio fez, o que ele fez com as pessoas que ele destruiu. Rosa explicou, a voz embargada. Expor tudo quando acordar. Henrique sentiu um frio intenso percorrer suas costas. O quadro estava mudando, e com isso qualquer sensação de segurança escapava de suas mãos. Era a primeira vez que ele via sua vida pender de uma linha tão fina. O que mais havia escondido dos dois? Estariam prontos para enfrentar rolos de segredos que se desdobravam exatamente quando mais precisavam de respostas? A mulher no chão começou a se mover, um gemido escapando de seus lábios. Henrique estava prestes a dar um passo em direção a ela quando, subitamente, um estrondo ensurdecedor irrompeu da esquina da avenida. Um carro desgovernado avançou, girando em alta velocidade em direção à multidão. O que está acontecendo? Alguém gritou, e pessoas começaram a correr em pânico. Rosa olhou para Mariana, seus olhos cheios de terror. É ele, Aurélio! O coração de Henrique parou. Ele puxou Mariana para trás, o instinto de proteção tomando conta dele. O carro se aproximava, acelerando como se estivesse em uma missão de destruição. Ele não podia acreditar na coincidência. Com um movimento rápido, Henrique a estendeu para um lado, mas já era tarde demais. Os gritos se tornaram um eco aterrorizante, e o carro passou, varrendo tudo à sua frente, deixando um rastro de caos. Quando tudo finalmente se acalmou, as pessoas começaram a se levantar. Algumas feridas, outras em estado de choque, e entre elas mais perguntas jorravam em sua mente. O que aquela mulher sabia? Como Aurélio estava ligado a tudo aquilo? E mais importante, estar juntos ainda era seguro para eles? As interrogações pairavam ao redor deles como nuvens escuras, prometendo tempestades que estavam longe de se dissiparem. O que mais estava por vir? Enquanto a mulher no chão começava a se levantar, o coração de Henrique
batia descontroladamente. Ele observou atentamente a atmosfera densa, como se todo o ar ao redor estivesse estagnado. Rosa parecia aterrorizada, a expressão no rosto congelada entre alívio e pânico. Rosa, não, você não deveria estar aqui. A mulher gritou novamente ao ver Rosa, e a multidão parecia absorver a tensão da cena, como um oceano de corpos em expectativa. Ela sabe demais, Henrique. Rosa sussurrou, o medo em seus olhos comuns. Ela sabe o que Aurélio fez. O nome do homem pesado estava na boca de todos, e Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem é você, afinal? Ele exigiu, a voz endurecendo. Um instinto protetor despertou por Mariana ao seu lado, a expressão de confusão em seu rosto, gritando por respostas. Meu nome é Clara, e você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A mulher respirou fundo e, ainda cambaleando, sua determinação crescia. Aurélio não é apenas um criminoso. Ele não é apenas seu pai. As palavras pareciam se arrastar, como se cada sílaba pesasse uma tonelada. Henrique sentiu a pressão em seu peito, uma mistura de expectativa e medo. Ele o quê? Forçou-se a perguntar. Ele está envolvido numa rede de corrupção que atinge muito mais do que você imagina. Não estou aqui por acaso. Estou aqui para te proteger. Proteger? De quem? Mariana perguntou, confusa, mas a cada segundo mais alertada. As revelações pareciam girar como um tornado ao seu redor. Dele e do que ele pode fazer com você, Clara gritou, a intensidade em sua voz capturando a atenção de todos ali. A multidão murmurou. Henrique olhou para Rosa, buscando uma confirmação da gravidade daquelas palavras. Mas sua expressão estava cautelosa e assustada. O peso da verdade estava se acumulando, e um nó na sua garganta o sufocava. O que você sabe sobre ele? Ele pressionou. Eu sei que ele não é seu pai. Clara disparou, as palavras ecoando na multidão como um raio cortando um céu nublado. O impacto foi como um tapa na cara de Henrique. Aurélio é um homem de mentiras, e ele esteve perto de você para um propósito muito mais sombrio. Pera, como assim não é meu pai? Henrique sentiu a realidade escorregar sob seus pés. Você está dizendo que ele não é seu pai biológico, Clara interrompeu. Se você não acreditar em mim, eu posso provar de uma forma que você jamais vai esquecer. A tensão na cena aumentava. Os rostos na multidão se contorcendo entre confusão e espanto. Provar? Como? A mente de Henrique lutava para processar tudo. Uma reviravolta dramática como essa, a ferida na sua identidade, ecoava como um grito sem som. Há documentos, registros, tudo guardado. A verdade sobre você e quem realmente é seu pai está escondida em lugares muito escuros. Clara encarou Henrique com fervor. E se eu não souber lidar com isso? As palavras saíram de sua boca mais como um lamento do que uma pergunta. Você não tem escolha. O que está em jogo é muito maior do que você ou eu. Com o olhar fixo nos três, como se fossem marionetes sem cordas. Uma nova angústia entrou na equação. O que mais Henrique não sabia? O que essas revelações significavam para seu amor por Mariana? A conexão deles, construída em meio a segredos e ilusões, poderia resistir a toda essa tempestade? Enquanto pensava, algo se agitou no fundo da multidão. Outro grito, mais uma onda de gritaria. As pessoas começaram a se afastar, como se um novo perigo estivesse se aproximando. Henrique sentiu sua pele arrepiar, seu instinto gritando para agir. O que mais pode acontecer aqui? Ele olhou para Mariana e, neste instante, percebeu que o caos ao redor deles poderia não ser o único adversário. A verdade estava ali, tremendo sobre suas cabeças, prestes a desabar. Será que eles estavam prontos para enfrentar a própria essência de suas vidas? O tempo parecia uma armadilha. Henrique olhava para Mariana,
e o mundo girava ao seu redor, cada reviravolta mais insuportável que a anterior. Ele sentia o peso das últimas palavras de Clara como um golpe na cabeça. Aurélio não era seu pai? Era impossível. A confusão era como um labirinto, onde cada resposta só trazia mais perguntas. A multidão, agora em choque, murmurava entre si. Henrique poderia sentir o clima de incerteza, como se todos esperassem sua próxima reação. Ele olhou para Rosa, sua mãe, mulher que antes era um estranho, agora era um vão enigma que ele precisava desvendar. O olhar dela, entre o medo e a súplica, parecia dizer que ele precisava escolher um lado. "Por que você está fazendo isso?" Rosa perguntou, a voz trêmula, deslocada entre gritos e sussurros. Clara parecia determinada, mas também assustada. "Porque vocês precisam saber a verdade. A vida que vocês conhecem é uma mentira. Aurélio é parte de um esquema obscuro e ele está atrás de vocês." Henrique estava paralisado. Tudo girava. Sua cabeça zumbia. Ele não sabia em quem confiar. Mariana, por sua vez, tocou seu braço, tentando reconectá-lo à realidade. "Henrique, precisamos sair daqui." A urgência em sua voz quebrava o gelo em seu peito. Mas, de repente, uma sombra se moveu por trás de Clara. Um homem alto, com um sorriso malicioso, emergiu da multidão. Era Aurélio. Ele se posicionou entre Clara e os outros, olhando diretamente para Henrique com um olhar que misturava desprezo e prazer. "Clara, você está se metendo em problemas. Não deveria ter vindo." Aurélio disse. A tranquilidade nas suas palavras era cortante. A multidão retrocedeu em uníssono, assustada. O homem emanava um poder maligno, e Henrique sentiu o instinto de proteção acionar. Ele apertou a mão de Mariana e respirou fundo, a tensão aumentando. "O que você quer aqui, Aurélio?" perguntou Henrique, tentando manter a voz firme, mas o medo o traía. "Estou aqui para pôr um fim nessa palhaçada." Aurélio respondeu, seus olhos brilhando de uma forma que gelava o sangue. "Essa é uma família que não existe. Você não é meu filho, Henrique. E Mariana está em grave perigo por estar aqui." "Perigo?" Mariana repetiu, a inquietação estampada no rosto. "Sim, eu venho te observando. Sempre soube das suas ligações com essa mulher." Aurélio gesticulou para Clara, que agora parecia mais uma vítima do que uma ameaça. "Você não vai fazer nada com ela," Henrique gritou, o instinto protetor falando mais alto. A adrenalina correu em suas veias. A multidão murmurava, ansiosa por um desfecho, mas Henrique se sentiu sozinho. Aurélio ergueu um dedo, quase provocativamente. Ele continuou. "Clara não deveria ter se metido no seu caminho. Ela pode fazer você e Mariana sofrerem. E se você quiser saber da verdade, eu posso te mostrar. Mas você tem que escolher um lado." "Um lado?" Henrique estava confuso. Com a mente um turbulhão. "Você quer que eu escolha entre você e ela?" "Exatamente. E lembre-se, as mentiras do passado podem ser um veneno inesperado. Você realmente quer saber quem é seu verdadeiro pai?" O ar parecia pesado. Henrique olhou para Mariana. O peso das palavras de Aurélio se instalou entre eles como uma barreira. Ele não podia deixar isso assim, não podia ignorar a revelação. Mas como poderia confiar em alguém como Aurélio? Enquanto os olhares se cruzavam, a atmosfera se tornava tensa. Algo inesperado e dramático estava prestes a acontecer. As suas respostas podem revelar muito mais do que você imagina. Aurélio provocou, sorrindo de forma sinistra. E lembre-se, a verdade pode ser devastadora. Nesse momento, um novo som, algo agorento. Todos os olhares se voltaram para ela.
Sem pensar, ela tirou o aparelho. Na tela, uma mensagem iluminava o rosto pálido dela. Você não está a salvo. Venha até mim e descubra tudo. Era um aviso. Uma nova camada de perigo estava prestes a se apresentar. O que significava aquilo? Quem estava mandando a mensagem? O silêncio voltou a reinar, e a tensão era palpável. Henrique não tinha ideia do que fazer. A escolha estava diante dele. A controvérsia se aprovava no ar. O que mais estava escondido? Quem ele realmente era? A tempestade se aproximava e o futuro parecia mais incerto do que nunca. O espaço de confiança que ele tinha com Mariana estava se esvaindo. Henrique, Mariana começou a dizer, mas a urgência era mais forte que as palavras. E enquanto o tempo rodava, a pergunta que pairava era: eles estavam prontos para enfrentar o que estava por vir? A tensão era palpável. Henrique olhava para Mariana. A tela do celular ainda brilhando com a mensagem enigmática. O desejo de encontrar respostas lutava contra o medo que se instalava no ar. Aurélio, com aquele sorriso arrogante, parecia se alimentar da incerteza ao redor. O espaço entre eles estava tão carregado de segredos que parecia prestes a explodir. Você não está a salvo, Mariana. Aurélio repetiu, como se quisesse intensificar o clima de pânico. Um passo em falso e tudo pode desmoronar. Clara, que até então se mostrava destemida, agora hesitava, seus olhos saltando de uma direção à outra. Eu não sei o que você pretende, Aurélio, mas isso não vai funcionar. A verdade sempre aparece. Aurélio riu, um riso gelado. Ah, a verdade! A verdade é um conceito conveniente, minha querida. Mas existem verdades que preferimos não saber. Verdades que podem destroçar até os laços mais fortes. Com um movimento ágil, ele puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo eletrônico que começou a brilhar. Eu poderia mostrar a você quem realmente é seu pai. Mas você vai precisar de coragem, Henrique. Os olhares se cruzaram, Henrique se sentindo preso em um dilema. Ao mesmo tempo que a curiosidade o puxava, o receio era como uma âncora. O que você está fazendo? Ele perguntou, a voz tremendo. Liberando algumas memórias. Vamos ver o que elas revelam. Aurélio sorriu, pressionando um botão. De repente, a tela do dispositivo projetou imagens na parede próxima. Era um vídeo. Todo mundo ficou em silêncio, os olhos fixos na cena que se desenrolava. As imagens mostravam uma casa, uma família reunida, uma criança correndo. E então, o choque. Uma mulher séria e conhecida surgia na tela. Não pode ser. A voz de Clara mal saiu enquanto o público murmurava, reconhecendo a figura. Era Rosa. Rosa? O que é isso? Henrique gritou, mas Aurélio prosseguiu, como se suas palavras fossem um veneno que permeava o ar. Esse é o lar que você nunca conheceu, Henrique. Essas são as pessoas que você nunca soube que existiam. Rosa sempre teve seus segredos, e agora eles estão prestes a ser revelados. A tensão era crua. A imagem mostrava Rosa entregando algo a um homem. A assombração no olhar dela era clara. Ela estava presa entre um sentimento de culpa e um amor reprimido. O homem na tela não era Aurélio. Ao contrário, era alguém que Henrique nunca tinha visto. Quem é ele? Henrique murmurou. A realidade gravando-se em sua mente como um açoite. E num instante, a cena de vídeo mudou. Aquela criança, tão inocente, uniu-se a uma mulher ao fundo. Mariana. Uma conexão que Henrique jamais imaginou. Mariana? A incredulidade tomou conta e seu sangue gelou. Sim, a conexão está mais próxima do que você imagina. Aurélio falava com um tom de triunfante satisfação. Mariana não é apenas alguém do seu passado.
Ela está entrelaçada na história que você se recusa a acessar. Mariana estava em choque, a dor nos olhos refletindo as revelações do vídeo. Henrique, não pode ser. Como é que você não me contou? Ele gritou, o desespero à flor da pele. Eu não sabia. Mariana devolveu, lágrimas brilhando em seus olhos. Ninguém nunca me disse nada, eu juro. Mas Aurélio não se contentou. Esta é a verdadeira família que foi roubada de você, Henrique. E o que Rosa fez é uma história de traição que busca se esconder nas sombras. Súbito um grito irrompeu entre a multidão. Alguém desmaiou, e as pessoas começaram a se afastar desordenadamente, os olhares ocupando a mesma intensidade de terror. Um clima sombrio rodeava a todos eles. Não, não, não agora! Aurélia exclamou, sua expressão mudando rapidamente. Ele olhou para Clara, e então, antes que alguém pudesse perceber, a mulher caiu em seus pés, enquanto o pânico se propagava. Poucas pessoas tinham tido a presença de espírito para socorrê-la. E ali, naquele momento de estagnação, a revelação do vídeo estava começando a parecer apenas o começo. Se essa era a verdade sobre seu passado, Henrique não sabia se estava pronto para o que mais estava prestes a ser desenterrado. Uma nova pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele iria para descobrir quem ele realmente era? Será que Mariana suportaria mais uma verdade devastadora? Enquanto a cena ao redor se desdobrava em um caos, uma única frase pairou nos lábios de Henrique, quase um grito de desespero. O que mais você esconde, mãe? Henrique olhou para Mariana, seu coração batendo como um tambor ensurdecedor. A tela do celular dela iluminava o rosto pálido, enquanto Aurélio estava ali, desafiando tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. As revelações estavam se amontoando como tempestade, e o peso daquelas palavras fazia seu estômago revirar. Você não está a salvo, Mariana. Leu a mensagem novamente, o desespero a cada palavra. O ar estava pesado, a tensão pulsando. Clara começou a se levantar, os olhos fixos em Aurélio com uma determinação que Henrique sentiu reverberar em sua própria espinha. Eu não tenho medo de você, ela disse, a voz firme, mas o tremor denunciava sua fragilidade. A verdade está a caminho, e quando ela chegar, você não poderá mais escapar. Escapar? Aurélio riu, sua risada soando vazia, como um eco de um ser sem alma. A verdade? Você não sabe nem a metade. Rosa pode ter te contado uma parte da história. Mas sinto que a conversa acabou de começar. Henrique queria gritar, perguntar o que mais ele escondia, mas de repente a multidão no meio do caos começou a se agitar, e então um tremor percorreu o chão. Ele olhou para baixo e viu sombras se movendo, algo vindo em sua direção. Cuidado! Alguém gritou, mas era tarde demais. Uma explosão irrompeu da esquina. O chão tremeu sob os pés deles e uma fumaça espessa surgiu, envolvendo todos em um pânico catastrófico. O barulho foi ensurdecedor. Gritos, corridas, tudo desmoronando em desespero. Henrique sentiu que o mundo virava de cabeça para baixo. Mariana! Ele gritou no meio do caos, puxando-a para mais perto. Mas um novo estrondo o parou no lugar. Algo se contorcia no ar. Uma luz forte surgiu, ofuscando a visão. Ele tentou proteger seus olhos. E então o horror se destacou quando ele percebeu a forma que emergia da fumaça. Era uma figura que todos conheciam bem. Não, não, não. Clara sussurrou, seus olhos arregalados de choque. A mulher que estava desmaiada se levantou com dificuldade. Era Rosa, e sua expressão estava tão pálida que poderia ser confundida com um fantasma. Clara, eu preciso contar. Rosa começou, a voz fraca, mas cheia de urgência. Enquanto ela falava, aquelas palavras cortavam o som da multidão em pânico ao redor. Aurélio, ele não é quem você pensa. A verdade que você busca está mais perto do que imagina. Chega!
Aurélio rosnou, seu rosto transformando-se em uma máscara de fúria. Mas antes que pudesse agir, Rosa ergueu as mãos, paralisando a multidão. Ele não é seu pai, Henrique. O eco da última frase explodiu no ar como um tiro. Agitação, uma onda de murmúrios percorreu a multidão, como se a revelação se instalasse a cada respiração. Henrique ficou em estado de choque. O quê? O que você está dizendo? Ele mal podia entender. As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando e ele não sabia como juntá-las. Ele nunca foi seu pai biológico, e tudo isso, a vida que você conheceu, as mentiras, tudo, estava ligado a algo muito maior do que você pode imaginar. Rosa disse, olhando diretamente nos olhos de Henrique, e naquele instante um silêncio absoluto se instalou ao redor deles. Mas então aconteceu. Outro tremor, e um jato de algo negro jorrou em direção a todos, como uma sombra do desespero. O que vinha em sua direção era uma verdade que até então tinha se escondido atrás das paredes da memória. Era uma gravação, um vídeo, projetado nas paredes do pânico, mostrando imagens de uma conexão que Henrique nunca poderia ter esperado. A tela exibiu uma cena de pessoas rindo e celebrando. E ali, em meio aos rostos, uma criança, Henriqueta, e uma jovem mulher sorriem para a câmera. Você pode parar agora, Aurélio. Você não vai sair impune. A voz de uma mulher, a mãe de Aurora, ecoou, e ali houve uma nova revelação. Era esta mulher, um fantasma do passado que Henrique nunca soube que existia. E a conexão que unia tudo parecia ser um fio arrancado de uma tapeçaria por um causador de dor. O que mais você está escondendo? Gimin. Henrique sentiu suas pernas tremerem, enquanto tudo estava começando a se desfazer à sua frente. O choque o atravessou, questionando cada pedaço de sua identidade e o futuro ao lado de Mariana. Henrique, precisamos correr! Mariana gritou, mas ele estava paralisado, sem saber o que cada nova verdade significaria. O passado e o presente giravam ao seu redor, e a única coisa que podiam fazer era um sussurro entre correntes de confusão. O que vai acontecer agora? Henrique estava em choque, assistindo aquelas imagens na tela. A revelação do vídeo havia transformado o caos em um grito silencioso, e a batida do seu coração parecia ecoar na multidão ao redor. Rosa, ali na tela, sendo revelada como um elo sombrio de todas as mentiras que cercavam sua vida, era demais para processar. Como você pôde, mãe? Ele mal conseguia respirar. A fumaça ainda pairava, e Aurélio, com aquele sorriso maligno, vigiava a cena, como se estivesse esperando por algum impacto que a verdade causa. Sabia que a sua história estava prestes a mudar, Henrique. Apenas a verdade, ou a falta dela, dita nosso destino. Chega! Mariana gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Ela segurou a mão de Henrique, a força daquela conexão inundando-o de coragem. Não vamos deixar ele controlar nossas vidas. Se ele não é seu pai, então quem é? Precisamos saber. Mais do que nunca, aquela era a hora de descobrir. Clara, ainda atordoada, se aproximou de Rosa. Você precisa contar tudo. O que foi que Aurélio realmente fez? Mas antes que Rosa pudesse responder, um novo estrondo ecoou. Henrique virou a cabeça e viu figuras se aproximando de forma ameaçadora. Eram capangas de Aurélio, com expressões graves e olhares penetrantes. O pânico se instalou novamente. Vamos sair daqui, sussurrou Mariana, puxando Henrique pela mão. Ele acenou para Rosa e Clara, e logo os quatro começaram a se mover, em busca de um lugar seguro. A multidão se dispersava, mas a tensão continuava a crescer. Você precisa me contar tudo e rápido. Finalmente eles se aconchegaram em um canto afastado. Rosa respirou fundo, os olhos brilhando com lágrimas. Henrique,
Você precisa entender. Aurélio não é seu pai biológico. Eu e seu verdadeiro pai, nós éramos jovens, apaixonados. E então a vida aconteceu. Eu não podia te manter, mas tudo o que fiz para te proteger. É por isso que você se afastou? Ele perguntou, a dor crua ecoando em sua voz. Se a verdade do passado for devastadora, o que nos espera no futuro? Rosa olhava com um misto de amor e arrependimento. Eu sempre quis te proteger, Henrique. Aurélio me ameaçou. Ele pode ter informações que podem fazer você sofrer. E agora que as mentiras estão vindo à tona, ele está mais perigoso do que nunca. A cada palavra, o nó na garganta de Henrique se estreitava ainda mais. Os capangas estavam se aproximando e o tempo parecia escapar. Não se preocupe, nós vamos enfrentar Aurélio juntos, disse Mariana. Mas ele sabia que a batalha teria um preço. Quando o grupo começou a se mover novamente, os rostos de todos estavam misturados entre determinação e medo. O futuro era um campo de batalha, mas no meio daquela incerteza, algo mudou. A coragem tomou conta de Henrique, e ele sentiu que tinha que lutar não apenas pelas verdades, mas por quem realmente amava. Com uma mistura de raiva e esperança, ele olhou para a pequena equipe. Estamos juntos nessa. O que quer que aconteça, não vamos deixar que esse homem nos destrua. Enquanto corriam para a saída, desejos e medos se entrelaçavam. A vida que construíram nas sombras estava prestes a desmoronar, mas havia uma nova união formada a partir das verdades expostas. E por baixo da superfície, uma nova sensação crescendo. Estavam prontos para enfrentar o desconhecido, mas ainda pairava a pergunta inquietante. Até onde estariam dispostos a ir por amor e livres de mentiras? E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância.